Bom dia irmãos. Nós estamos mais uma vez aqui nesse período de quarentena, fazendo a transmissão dos nossos estudos aí da nossa escola dominical. E hoje nós vamos iniciar nós vamos estar abordando mais sobre mais um assunto também, abordando sobre essa questão de lidar com o futuro. A gente tem percebido que são dias assim meio complicados e eu costumo falar com as pessoas que, na verdade, o grande medo das pessoas não é o coronavírus em si, né? Que, na verdade, o grande medo é acerca da morte, né? Porque a morte é algo que imprime na gente um desespero, uma angústia, e a gente muitas vezes fica incomodado. E essa questão de lidar com o futuro também é algo que incomoda muito o nosso coração e deixa a gente muitas vezes atribulado, sem saber como lidar com isso. Então, hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse assunto, que está lá em Tiago capítulo 4, verso 13 ao verso 17. Mas antes da gente fazer qualquer coisa aqui, vamos estar orando. Eu gostaria que você aí na sua casa, aí assistindo esse vídeo, você curvasse a sua cabeça, orasse, porque por mais que a gente possa expor aqui, falar sobre isso, nós sabemos que se Deus não falar ao nosso coração, não adianta, nós não vamos entender, compreender, absorver tudo aquilo que nós necessitamos. E como o próprio texto hoje vai abordar, tudo que nós viemos a planejar, tudo que nós viemos a fazer, a gente vai aprender hoje que Deus tem que vir Deus tem que vir à frente, deve estar orientando as nossas vidas. Vamos curvar as cabeças, vamos orar? Pai querido, nós queremos te agradecer por essa manhã. Eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui, podendo usar esse meio para poder transmitir a tua palavra e abençoar a vida das pessoas que vão estar assistindo. Que o Senhor prepare os nossos corações, que o Senhor aplique em nós o que nós iremos estudar. O Senhor sabe que nós, por mais que nós nos preparemos, mas a nossa confiança vem de que a sua palavra ela é viva e eficaz, e o teu Espírito a usa para aplicar aos nossos corações, trazendo sobre nós a edificação que nós precisamos. Por isso nós rogamos assim, dependentes da ação do Senhor. É esta a nossa oração no nome de Jesus e para a glória dele que nós oramos. Amém. Para vocês aí que estão entrando aí, queridos, bom dia, espero que estejam tendo um início de dia abençoado, tenham tido uma boa noite, repousado bastante, né? Os nossos dias têm sido assim, dias que parecem que são todos iguais, né? Parece que não tem nada de novo no negócio, parece que é a mesma coisa todos os dias. A gente já perdeu até a noção do que seja sábado, domingo, segunda. Como diz minha filha, ela diz, parece que todos os dias são iguais, parece que todos os dias são do mesmo jeito. Querido, saber o dia de amanhã é uma coisa que inquieta todo ser humano. Todo ser humano quer saber o dia de amanhã, como é que vai ser. Não é à toa que a gente percebe que cada vez mais as pessoas recorrem a leituras de mão, jogar dados, búzios, leitura de carta. Então há uma busca das pessoas por tentar descobrir, entender o dia de amanhã. Porque o futuro é um negócio meio que gera na gente um incômodo, uma angústia, né? Porque às vezes não sabe o que vai acontecer amanhã e a gente fica meio desesperado. E aí muita gente tem algumas coisas que já fazem leitura, né? A pessoa joga a borra de café no copo e tudo e tal, aquela coisa para fazer a leitura. Tem os biscoitos da sorte, tem a questão dos traços aqui. Então a gente percebe que o ser humano vive nessa busca por tentar obter resposta, de saber o dia de amanhã. E como é que você, como cristão, lida com o futuro? Como é que o seu coração lida com isso? Qual é o nosso ponto de vista? Como eu vou me relacionar com o que vai acontecer? Qual deve ser minha reação frente ao futuro? Então, são questões que a gente fica muitas vezes
com dificuldade de lidar com isso. Mas o que a gente percebe é que existem duas posturas muito opostas acerca do futuro. Uma delas é aquela postura de você, o medo do futuro, aquela angústia que desemboca em ansiedade, é o que muitas vezes nós acabamos trazendo para as nossas vidas. Muita gente acaba vivendo acerca do futuro tremendamente numa vida de ansiedade com o que vai acontecer amanhã, e muitas vezes fica inquieto, desesperado acerca do dia de amanhã. Uma outra postura que é oposta dessa já é aquela postura de presunção, de arrogância, em que o indivíduo acha que o futuro, o dia de amanhã, está no controle dele, está no domínio, que ele domina as circunstâncias, que ele controla as circunstâncias, e esse muitas vezes é outra atitude oposta, mas que gera de uma certa forma uma postura que é desagradável, que é contrário, e Deus vai, aqui na carta de Tiago, vai dizer que isso é maligna. Então assim, nós temos em relação ao futuro duas posturas. O texto de hoje vai abordar a segunda postura, de como você lidar com o futuro, não sendo presunçoso, não sendo arrogante, não tendo pretensões arrogantes, que de uma certa forma esboça um sentimento autônomo, independente, e um sentimento que pressupõe, um coração que pressupõe que é ele que controla os acontecimentos da vida. Então aqui vai ser o assunto em que Tiago vai abordar, que é como lidar com o futuro, mas com essa postura de muitas vezes presunção e arrogância, e que de uma certa forma, muitas vezes nós assumimos no nosso cotidiano, através da nossa conduta, das nossas ações, uma atitude de presunção, onde nós acabamos achando que nós controlamos o dia de amanhã. Então, vamos fazer a leitura desse texto, que está lá em Tiago, capítulo 4, verso 13 ao verso 17. Eu acho que já estou esperando aí, estou aqui segurando, mas vamos começar. Capítulo 13, verso 17, ele diz assim: Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá permaneceremos 1 ano, e negociaremos e teremos lucros. Nós não sabemos o que sucederá amanhã. Ou desculpem, vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões, e toda jactância semelhante à coisa é maligno. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Ok. Nós já sabemos que Tiago escreve, lá no capítulo 1 você vai ver, Tiago, servo de Deus, aqui é aquele Tiago que é irmão de Jesus Cristo. A quem eles escrevem? Eles escrevem aqueles irmãos que foram dispersos na perseguição, e são chamados de os das dispersão. Então ele está escrevendo para esses irmãos. E aqui ele chega para escrever, para trabalhar acerca de de um contexto específico, em que judeus que haviam se convertido, esses judeus eram judeus cristãos, eram judeus comerciantes, e que eles viviam fazendo os seus negócios. E aqui, de uma certa forma, o que o texto nos transparece é que provavelmente está havendo um diálogo entre um desses comerciantes, e nesse diálogo do comerciante, ele esboça aqui alguns planejamentos, alguns planos. E aí é como se você estivesse vendo dois empresários conversando. E aí um dos empresários aí fala sobre os seus planos e diz assim, olha, agora eu vou para tal lugar, vou para aquela cidade tal, lá nós vamos passar 1 ano, nós vamos fazer negócio ali e nós vamos ganhar muito dinheiro. Então ele escreve uma palavra justamente no contexto em que há comerciantes judeus convertidos e que tinham assumido algumas posturas, e que Tiago vai mostrar aqui nesse texto que são posturas difíceis e problemáticas quando você olha para a ótica cristã.
e que isso deve servir de alerta para mim e para você. Então nós vamos entender isso para a gente poder ver quais são os problemas aqui que Tiago aponta nesse diálogo, como se fosse o diálogo de dois empresários. E aqui nós vamos perceber que não há nenhum erro no sentido de que planejar é algo ruim. Não é. Planejamento é uma coisa que a Bíblia fala constantemente. Se você pega Provérbios, ele vai dizer assim, aquele que não planeja falha. Você vai encontrar em outros textos Jesus dizendo assim, olha, como alguém que vai construir a sua casa, primeiro não senta, não verifica se tem condições de concluir a sua casa, porque se ele começar e deixar na metade, as pessoas vão dizer e vão olhar para aquela construção inacabada e vão zombar dele. Então ele diz o quê? Que a gente deve planejar antes de fazer uma coisa. No mesmo texto ele vai dizer assim, o rei que vai à guerra, primeiro ele senta e planeja para verificar se ele tem soldados suficientes para combater o inimigo que vem. De repente ele tem 10 mil e vem um inimigo que tem 20 mil. Então ele está mostrando o seguinte, que de uma certa forma nós devemos ter o cuidado de fazer o quê? De planejar. Então o problema de Tiago aqui não é a questão do planejamento. Pastor, então o problema está aqui em ganhar dinheiro? Não. Desde que o lucro seja honesto, desde que o negócio seja honesto, não tem nenhum problema. Então olha só, o problema não era planejamento. O problema não era ter lucro, porque a Bíblia não condena isso. Na parábola dos talentos você vai ver ele falando sobre isso. Então aonde está o problema nesse texto? Porque ele não está condenando o planejar. Ele não está condenando ganhar dinheiro. O que há de errado? O que a Bíblia aqui está, o que Tiago está exortando aqueles indivíduos ali que estavam fazendo, assumindo esse tipo de postura? O problema aqui, na verdade, se você observar, no verso de número 13, ele vai deixar claro acerca disso, quando ele diz assim, atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucro. O grande problema desses homens está justamente na primeira coisa que eu quero botar aqui para você. O primeiro erro comum que nós cometemos, que esses homens cometeram, é fazer um planejamento sem Deus. Porque esse planejamento sem Deus esconde as arrogantes pretensões, a presunção desses homens. Tanto é que você chegar no verso 16, ele vai deixar isso claro, quando Tiago vai dizer o seguinte, olha, agora vos jactais das vossas arrogantes pretensões, toda jactância semelhante a essa é maligna. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Ele não está, volta a frisar, não está condenando o planejamento. Ele está falando de presunção, de arrogantes pretensões, de você muitas vezes fazer um planejamento em que Deus não é inserido. É ótimo ter sonhos, é ótimo ter objetivos, contanto que você inclua Deus, contanto que você ore, contanto que você busque a orientação de Deus. Não há nada de errado com o que ele fez, todas essas coisas estão certas. O que ele deixou de fazer foi incluir Deus no seu planejamento. E aí tem um sujeito chamado Alexandre Saul falando sobre, ele fez um estudo sobre a Revolução Russa, e ele diz que estudou aproximadamente muito tempo, e os estudos dele geraram 8 volumes sobre a Revolução Russa. E aí alguém perguntou para ele sobre alguma coisa que fez a Revolução Russa ruir. E ele vai dizer o seguinte, é que a Revolução Russa, que engoliu aproximadamente 60 milhões de russos, ele diz assim, olha, eles esqueceram de Deus. Eles planejaram tudo, mas esqueceram de Deus. E essa é a frase que a gente colocaria para a humanidade hoje. Os homens esqueceram de Deus. Tiago está falando aqui de cristãos que planejaram, que estavam planejando abrir uma filial numa cidade tal e ir para aquela cidade e lá ficar um ano fazendo negócios. E ali eles teriam lucros. Então ele está falando acerca dessa pretensão dos homens. Mas essa pretensão dos homens aqui esboça, sabe o quê? Muitas vezes a nossa arrogância de achar
que a vida depende de nós, que a vida está debaixo do nosso controle, que as coisas são realizadas por nós, porque eu planejei, porque eu elaborei, porque eu fiz, então significa que eu vou ter sucesso. Tem um texto em Lucas capítulo 12, a partir do verso de número 12 também, falando sobre a avareza de um homem. E ali Jesus está na multidão e de repente um homem grita: Senhor, mande que meu irmão reparta comigo a herança. E Jesus diz assim: quem me constituiu partidor ou juiz para julgar a herança de vocês? Aí Jesus profere então a história de um homem que plantou em abundância. Plantou, fez um grande plantio, e num plantio teve uma colheita excelente. E aí ele pensou assim: nossa, eu vou colher muito, vou fazer o seguinte, vou derrubar os meus celeiros, eu vou construir celeiros maiores ainda para colocar toda a minha produção. E ele fez assim. Ele colocou ali toda a sua colheita, e quando ele encheu os seus celeiros, agora maiores, ele virou e disse assim: agora come e bebe, regala-te, porque tens em abundância. O texto vai deixar claro que aquele homem era um homem trabalhador, um homem planejador, planejou grande, viu que a colheita seria grande, derrubou os celeiros, construiu, encheu os celeiros, mas você vai ver que naquela história ali, não há em nenhum momento uma referência à questão a Deus. Deus não está incluso. Então, o que a gente precisa entender sobre o futuro? Sobre os nossos planejamentos, para que nós não sejamos presunçosos, para que nós não sejamos arrogantes com relação ao futuro. A gente tem que aprender o seguinte: a gente tem que planejar com Deus. Deus tem que ser inserido no nosso planejamento. O nosso erro é muitas vezes fazer as coisas sem pedir a orientação de Deus, sabe? Constantemente as pessoas dizem assim: pastor, ore para que Deus abençoe isso. Pastor, ore para que Deus, Senhor, ore para que Deus abençoe o meu casamento. Ore para que Deus abençoe isso. Muitas vezes nós pedimos a Deus que abençoe as nossas escolhas. Nós não pedimos a Deus que nos oriente quanto às escolhas. Muitas vezes, nós decidimos, nós estabelecemos, e aí queremos que Deus venha e assine embaixo o que nós estamos fazendo. Esse é o grande perigo nosso, o grande equívoco nosso, e a gente precisa entender que planejar o futuro, enfrentar o futuro, a gente precisa entender que eu não posso planejar a minha vida sem Deus. Lá na frente eu vou falar sobre um pouquinho mais sobre isso. Então, entendam uma coisa: esses homens, ele está sendo exortado por Tiago por causa dessas pretensões, de arrogar-se no sentido de planejar, de estabelecer, de conduzir, porque eles olhavam e achavam que tudo dependia deles. O segundo erro desses homens não era só a sua pretensão arrogante, não só planejar sem Deus, que é a mesma coisa, mas o segundo equívoco desses homens era presumir o amanhã. O verso 14, ele vai dizer o seguinte: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Sabe, para você enfrentar o futuro, uma das coisas que a gente precisa entender é que ninguém é capaz de presumir o amanhã. Verso 14 está dizendo isso, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. E existem algumas razões que não devemos presumir o amanhã e assumir como se o amanhã estivesse debaixo do nosso controle. O que Tiago está fazendo com esses homens é exatamente isso. Assim, vocês estão nas suas arrogantes, no seu planejamento sem Deus, você já está dizendo assim: olha, nós vamos fazer isso, e nós vamos ter isso. Como se na verdade você soubesse o que vai acontecer amanhã. Queridos, o futuro ele é imprevisível. Você pode prever a partir de alguns fatos da realidade, mas você não pode garantir. Você nem sabe. Nenhum de nós sabe o que vai acontecer hoje à noite, muito menos amanhã e muito menos no próximo ano. Tudo que nós podemos fazer é dar palpites. E o que a gente percebe é que o futuro ele é imprevisível. Uma guerra pode começar amanhã.
quantas pessoas nós entramos esse ano e com a previsão de que esse ano seria um ano que o Brasil poderia melhorar, porque estava saindo da recessão e nós teríamos uma amplitude maior. Quem estava esperando o coronavírus? Quem estava esperando esses acontecimentos? Quem podia prever isso? E aí, quem é que ia acreditar que você ia ver a humanidade parada dentro de casa? Comércios fechados e tudo. Quem iria prever isso? O futuro é algo que presumir o amanhã, queridos, é exatamente o grande problema que Tiago falou anteriormente, é você planejar sem Deus, porque você se torna arrogante achando que você tem o controle do dia de amanhã. O futuro, ele é incerto. E por mais que a gente conheça Deus, por mais que a gente saiba quem é Deus, por mais que eu seja um bom planejador, por mais que eu seja um cara que saiba executar um bom planejamento, mesmo assim, não é garantia de que o amanhã vai acontecer conforme o que eu planejei. Então, aqui Tiago mostra que esses homens estavam equivocados porque eles achavam que controlavam o futuro. Nem eu, nem você, ninguém controla o futuro. O futuro não nos pertence. Só existe alguém que controla o futuro e esse alguém é Deus. Então, queridos, cuidado de muitas vezes você achar que o dia de amanhã está debaixo do seu controle. Esse é o grande problema. E esse também é o grande segredo. Esse é o grande segredo de você lidar com o futuro. É você perceber que ele é imprevisível. Que eu não sei. Que eu não controlo. Que ele não está debaixo do meu domínio. É isso que Tiago está dizendo para esses homens. Vocês não controlam, vocês não dominam. Vocês não são senhores do futuro. Terceira coisa, terceiro equívoco desses homens. Ele mostra, olha só, ele vai dizer o seguinte. Tiago vai dizer o seguinte. O problema desses homens não é apenas porque vocês não sabem o que vai suceder amanhã. A segunda coisa que ele mostra no verso 14 é o que é a vossa vida. O que Tiago está querendo dizer assim, aqui com essa pergunta, que é uma pergunta que incomoda. Que incomoda. Porque olha só, por exemplo, às vezes quando a gente ouve uma pergunta dessa assim, rapaz, você sabe o que é a vossa vida? Hoje a gente está vivo. Amanhã você pode estar morto. É isso, porque Tiago está dizendo assim, a fragilidade da vida. Quando ele lança a pergunta, ele diz, você sabe o que é a vossa vida? Você sabe? Aí Tiago dá a resposta para mostrar o quê? Esse equívoco, que é você muitas vezes não perceber a fragilidade da nossa existência. Tiago vai dizer o que é a vossa vida. A vossa vida é como, olha o que ele diz, sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. O que ele está querendo dizer? Que a vida é rápida, que a vida é breve, que a vida é curta, que a nossa existência é passageira, névoa. E aqui Tiago está dizendo, está dando a descrição para que você entenda que a nossa existência é assim. A nossa existência é dessa forma. E aí, quando a gente faz a junção da nossa existência com a existência com a questão do futuro, tem um texto de Isaías 56:12 que diz assim, vinde, cada dizem, trazei vinho e nos encharcaremos de bebida forte e amanhã será como hoje ou ainda melhor e mais famoso. Ou seja, o que a gente percebe é que muitas vezes nós vivemos como se a nossa vida fosse permanente. Como se, na verdade, o dia de amanhã já estivesse garantido. Como se a minha existência continuasse. Que nada fosse afetar a minha existência, sabe? O que a gente precisa entender é que a nossa vida, a nossa existência é curta. É essa a ideia que ele está dizendo. E principalmente quando você compara isso à questão da eternidade. Quando você compara isso à questão da eternidade, 70, 80, 90, 100 anos comparado à eternidade é algo muito pequeno. Muito pequeno. E aqui ele está dizendo, olha, entenda que a vida é muito breve. Muito breve.
É essa a colocação de Tiago aqui. Entenda que a vida é curta, ela é passageira, sabe? Ela é breve, que é a mesma coisa de curta, mas ela é passageira. Ou seja, a ideia aqui de passagem, aparece de manhã logo dissipa, significa que a vida é passageira. Então significa que a gente tem que tomar muito cuidado nesse processo, porque a vida passa. Eu conversando esses dias com minha mãe, que está completando 80 anos, e aí eu conversando com ela, e ela falando assim: meu filho, parece que foi ontem que eu fui jovem, e hoje eu já estou chegando na casa dos 80. E a mesma conclusão eu chego quando eu, olhando para essa conversa dela, eu fiquei pensando sobre a minha vida. Falei, gente, era ontem que eu estava sonhando com algumas coisas, correndo atrás de alguma... Hoje eu já sou pai de 2 filhas, casado, e percebi uma coisa, que a minha barba está ficando branca, que os cabelos já estão desaparecendo. A vida é passageira. Isso aqui é um alerta, mas ao mesmo tempo é o grande segredo de lidar para o futuro. É o grande segredo. Então entenda isso, queridos. A declaração dele aqui é exatamente para que a gente entenda essa verdade, sabe? Não é errado você fazer planejamento, não é errado você compreender que pensar no amanhã, planejar o amanhã, não é errado. O grande problema aqui de Tiago, desses sujeitos, desses comerciantes judeus cristãos que planejaram, o grande problema dele não foi o planejamento. O grande problema dele foi presumir, fazer algo sem Deus, foi achar que o amanhã pertencia a eles e foi ignorar essa fragilidade da nossa existência. Sabe, anunciar uma meta, anunciar um planejamento, um objetivo, pode ser uma declaração de fé ou pode ser também uma declaração de arrogância. O que faz diferença nisso tudo? É a motivação. Por que você está fazendo isso? O que está levando você a fazer isso? Então é ótimo ter metas, mas é interessante buscar primeiro a orientação de Deus. Aqui, queridos, existe uma outra coisa que Tiago exorta. E eu vou lá para o final para depois voltar. No verso 17, ele está concluindo a ideia. Ele diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Eu vou reservar isso aqui para a gente lá na conclusão abordar esse verso 17. Mas aqui eu vou começar a trazer para você a solução que Tiago quer apresentar para mim e para você. Qual a solução para mim poder enxergar e lidar melhor com o futuro? Como eu posso tratar, encarar melhor o futuro? Qual é a orientação de Tiago para esses comerciantes, para que nós não sejamos arrogantes na nossa prática? Por quê? Olha só o que ele diz no verso de número 16. Vós, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda pretensão semelhante a essa é maligna. Tiago está dizendo que, olha, se você acha que você controla amanhã, se você acha que sua vida é permanente, se você planeja sem Deus, você, na verdade, está se orgulhando dessa confiança em seu planejamento, confiança em si mesmo. No fundo, o que está por trás disso é um coração tremendamente arrogante, tremendamente presunçoso, um coração que acha que as coisas acontecem por causa de você, você que controla, você que é o Senhor, você que é o dominador. E ele diz que essa jactância é maligna. Por isso que Tiago está exortando os irmãos, está mostrando por quê. Por que Tiago está falando acerca disso? Porque muitas vezes nós somos assim. Quando, pastor, quando é que nós somos assim? Quando nós, na verdade, dizemos assim, cremos em Deus, acreditamos nele, mas na hora do nosso planejamento, Deus não é inserido. Na hora de fazer as coisas, nós não presumimos o dia de amanhã, nós confiamos em nós. Nós achamos que porque nós planejamos a coisa vai acontecer, e nós chamamos disso de ateísmo prático. Ou seja, é triste um ateu.
Mas mais triste ainda, é alguém que acredita em Deus, mas a sua prática, Deus é excluído, Deus é retirado. Ele leva uma vida, ele planeja, Deus não é inserido no planejamento dele. Deus, ele faz as coisas e Deus não faz parte dos seus negócios. O que ele sonha, os sonhos dele, Deus não faz parte. Por isso que Tiago vai dizer, isso é maligno. Esse tipo de pretensão, de arrogância e de presunção é uma independência de Deus, é uma autonomia de Deus. Mas qual é o segredo então? Como nós podemos, e como essas coisas que Tiago apresenta servem para a gente como instrução para a gente enfrentar o amanhã? Eu quero voltar agora no verso de número 15, ele vai dizer, em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Queridos, aqui Tiago está falando, e alguns comentaristas bíblicos, como William Hendricks, vai dizer que várias expressões como essa, o próprio Paulo vai falar, nós vamos encontrar ao longo da Bíblia muitos homens bíblicos falando isso, se for da vontade de Deus, se assim for e tal. Mas o que nós percebemos é que esse tipo de linguagem, ele se tornou muito comum. E o problema é que quando algo se torna comum, banaliza. Se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus quiser. Nós estamos muitas vezes usando essa expressão. Aqui a intenção de Tiago, e eu quero mostrar para vocês, é que não é apenas a expressão de dizer isso. O que Tiago está querendo mostrar àqueles comerciantes judeus, a mim e a você, né, devemos tirar esse princípio para a vida da gente, é um convite, primeiro. São duas coisas que nós devemos fundir aqui. Primeiro, é a submissão. O que é a submissão? A submissão é a postura de alguém que se submete ao senhorio de alguém, de colocar à disposição de alguém para fazer o que esse alguém lhe manda. Então, quando o Tiago está dizendo, ele está dizendo o seguinte, em vez disso vocês deviam dizer, se o Senhor quiser. Ou seja, eu estou aqui me submetendo, se for o que Ele quiser, se for conforme a vontade dEle. Sabe, a melhor forma de você enfrentar, lidar com as suas arrogantes pretensões e enfrentar o futuro, primeiro é a se submeter. Se submeter. Em vez disso, nós devíamos viver dizendo assim, se for da vontade de Deus, se Deus permitir, se Ele permitir que seja, assim será. É submissão. Submissão é exatamente o que Tiago está apontando para a gente nesse texto. É se submeter a esse senhorio. É interessante isso porque quando nós nos convertemos, nós colocamos a nossa vida, nós entregamos a Cristo e dizemos o seguinte, que Ele é o Senhor e o meu Salvador. Quando a expressão Senhor é usada por nós, a expressão ali é a expressão de que nós somos servos e Ele é o Senhor. E essa expressão significa que Ele tem todo o direito de me dar, de fazer o que Ele quer sobre minha vida. Que a vontade dEle é o que determina a minha vontade. Que o querer dEle é o que determina o meu querer. Então assim, a primeira coisa que nós queremos nós devemos nos subordinar a Ele. Isso, queridos, nós deveríamos parar um pouquinho para pensar sobre isso, porque muitas vezes nós somos negligentes, nós muitas vezes assumimos uma postura de que, na verdade, Cristo é o Senhor da nossa vida, mas na verdade nós fazemos só o que nós queremos, nós agimos segundo o nosso querer. Então, Tiago aqui, ele diz o seguinte, diga, ao invés de você ser arrogante nas suas pretensões, faça o seguinte, se Deus quiser, eu vou me submeter a Ele, à vontade dEle. Eu estou me colocando submisso ao querer dEle. É a primeira coisa. A segunda coisa é a dependência. Olha o que ele está dizendo aí na sequência do texto. Ele vai dizer o seguinte, não só viveremos, se for da vontade, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Ou seja, eu dependo dele, a minha postura é de dependência. E aí a gente tem que trazer todos os outros pontos que nós falamos lá,
como isso é benéfico para a nossa vida. Se eu compreendo que o meu planejamento, por melhor que seja, o planejar é do homem, mas a resposta vem de Deus. Ou seja, eu tenho que fazer o meu planejamento, mas eu estou submisso à vontade dele. A vontade dele vem primeiro. A vontade dele é mais importante e eu tenho que procurar fazer a vontade dele. E eu estou aqui dependente, até o meu planejamento está dependente dele, porque se for da vontade dele, faremos isto ou aquilo. Eu dependo dele. Isso é uma atitude sua, é uma postura nossa em relação a Deus. E Deus sabe se você é submisso, Deus sabe se você é dependente dele. Deus sabe se o seu coração tem essa postura de submissão e dependência. Mas você, para enfrentar o futuro, para lidar com as coisas que eu não conheço o dia de amanhã, eu não sei como é que será o dia de amanhã, eu não sei se muitas pessoas vão morrer amanhã, eu não sei se vai haver um colapso na economia, eu não sei, mas tudo bem, se tiver um colapso na economia, se muitas pessoas morrerem, o que eu vou presumir no dia de amanhã é que eu vou colocar a minha vida, os meus planejamentos debaixo da vontade dele. Eu vou estar sabendo o seguinte, eu não controlo o dia de amanhã, vou planejar, vou fazer o meu planejamento, mas o dia de amanhã pertence a ele, eu não controlo. E se ele controla, ele sabe como será o dia de amanhã. E eu vou depender dele. Eu vou depender dele. Então, o que Tiago está mostrando para a gente é que o processo é você não viver planejando sem Deus. Não é você achar que controla o dia de amanhã, controla as circunstâncias, e você achar que a sua vida é independente de Deus. Que a sua vida é permanente. Quando eu entendo que eu sou fraco, que eu sou frágil, eu preciso de alguém que traga em mim a consciência de que eu estou guardado, eu estou protegido. E só Deus pode me dar isso. Se eu compreendo que eu não conheço o dia de amanhã, eu preciso então recorrer a quem conhece o dia de amanhã, a quem sabe o dia de amanhã. Eu tenho que ir a Ele. E eu sei que eu tenho que planejar, porque a responsabilidade minha pesa nos meus ombros planejar, mas eu sei que a resposta certa vem dele. Vou fazer o meu planejamento, mas vou submetê-lo a ele. Se for da vontade dele. Se há algo que não seja da vontade dele nesse meu, que tire, que me dê a percepção, a sensibilidade para entender o que é contrário. Por isso, queridos, o caminho que Tiago aponta é o caminho da submissão, é o caminho da dependência. E agora vem a conclusão. Portanto, ele chega a dizer, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Aqui, alguns comentaristas se divergem. William Hendricks pensa de um jeito, Augusto Nicodemos pensa de outro. Eu fico com o pensamento de Augusto Nicodemos, que ele acredita que, e eu acredito também pela própria palavra do verso 17, é que ele está abordando ainda o conteúdo dos versos anteriores, onde ele diz assim, portanto, então ele está concluindo a ideia do que ele estava falando tanto no verso 16, porque o verso 16 fala das arrogantes pretensões que estão relacionadas ao verso 13. Então, por isso, o verso 17 é uma conclusão dessa ideia, e ele diz assim, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Sabe o que ele está dizendo àqueles comerciantes judeus? O seguinte, se você sabe que você tem que planejar com Deus, se você sabe que você não conhece o amanhã, se você sabe que a sua vida é frágil, se você sabe que deve fazer o que é certo, o que é bem, o que é o bem, e não faz, você está pecando. Então, se você conhece Deus, se você serve a Deus, se você conhece quem Ele é, que é o Senhor da sua vida, o seu Salvador, que é aquele que você deve viver em dependência e submissão, se você sabe disso, mas ao invés de fazer isso, você não faz, você está pecando. Você está pecando. Qual é a intenção de Tiago nesse texto? É mostrar para a gente, se nós conhecemos algo, e se a palavra nos orienta, é assim a minha interpretação, se Tiago orienta que nós devemos, conhecendo uma verdade, sabendo dessa verdade, se nós não a vivemos, nós estamos pecando. Então, queridos, se eu sei que eu não posso planejar, eu tenho que planejar, mas eu não posso fazer um planejamento sem que Deus seja incluso.
E aí, quando eu falo de planejar com Ele, eu estou fazendo o seguinte: no meu planejamento, vou fazer referência a Ele. No meu planejamento, vou fazer deferência a Ele. E no meu planejamento, a preferência dele. A vontade é dele. É isso que significa planejar com Ele. Então, se eu tenho consciência disso, que eu tenho que fazer dessa forma, assim farei. Se eu tenho consciência de que eu não conheço o dia de amanhã e nem controlo o dia de amanhã, eu vou ser submisso a Ele. E se eu sei que a minha vida é frágil, que a minha vida é passageira, eu vou ser dependente dele. Por isso que nesses dias em que a gente não conhece o dia de amanhã, faça os seus planos debaixo da vontade dele, fazendo referência a Ele, deferência a Ele e dando preferência a Ele. Preferência dele. Planeje com Ele. Nesses dias, não tente controlar o amanhã porque você não controla, então se submeta. Deixe que Ele seja o Senhor da sua vida. E nesses dias em que a gente está vendo que a nossa vida é tão frágil, que um vírus imperceptível ao olho, só visto microscopicamente, chega e desestrutura toda a humanidade, eu vejo quão frágil nós somos, então eu tenho que depender dele. A minha vida é uma vida de dependência dele. Por isso, amados, você quer enfrentar o futuro? Planeje com Ele. Você quer enfrentar o futuro? Se submeta a Ele. Você quer enfrentar o futuro? Dependa dele. Tá bom, queridos? Um bom domingo para você, um bom almoço. Eu quero só orar agora por sua vida, você que está aí. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado pela Tua palavra, porque ela é maravilhosa, ela sempre trabalha o nosso coração e nos conduz em direção, ó Deus, a um bem viver, independente do contexto, independente das incertezas do amanhã, mas a Tua palavra nos ensina a viver hoje, com o coração planejando, mas submisso ao Senhor, com o coração dependente do Senhor. Deus aplica isso em nossos corações, na vida dessas pessoas que estão aí assistindo isso, e aqueles que virão assistir. Deus, muito obrigado, nos abençoe, para que, ó Deus, possamos passar dias com o coração em paz, sabendo que o Senhor conhece o dia de amanhã e que o Senhor é aquele que sustenta todas as coisas. Deus, é no nome de Jesus e é para a glória dele que nós oramos. Amém. Bom almoço, entendeu? Se você estiver fazendo um churrasquinho em casa, pode mandar para minha casa que eu aceito uns pedacinhos de carne aí, tá bom? Até mais, querido, que Deus abençoe.